Queridos irmãos, pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para mais um estudo no livro de Apocalipse. Estamos naquele momento de preparação, não é? Então, hoje eu gostaria de falar sobre a igreja e o reino, para que quando chegar o momento certo, todos possamos compreender e vermos que as partes vão se juntando até que nosso compreendimento, nosso entendimento do livro de Apocalipse seja total, seja completo, com a ajuda do Espírito Santo, porque sem ele nada podemos fazer, ele é nosso verdadeiro mestre. Quero pedir a você que me ajude em oração, pedindo a ajuda do Santo Espírito para que nos abra o entendimento nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, pedimos a Ti que o Senhor use Teu servo para que possa, Senhor, transmitir a Tua palavra com verdade. Ajuda-me, Senhor. Eu preciso muito de Ti, que possa alcançar os corações através deste estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero ler aqui, irmãos, como os irmãos sabem, como já é de praxe, eu sempre gosto de ler Apocalipse 1, de 1 a 3. Estarei lendo aqui para que vocês possam me acompanhar também. Está escrito assim na Almeida Revista e Atualizada. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, né? Quanto ao que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Graças a Deus, todos já temos chegado à consciência, né, de que o tempo está próximo. E como falei ainda agora, quero falar hoje um pouco sobre a igreja e o reino, porque muitos não têm aquele entendimento que deveriam ter sobre esse assunto. Cada um dos principais elementos focalizados em profecia tem o seu objetivo próprio. Cada um. A igreja não é exceção. O livro que focaliza quase que exclusivamente a igreja é o de Apocalipse. O objetivo da igreja é um novo céu e uma nova terra, o reino eterno da noiva. O objetivo das nações é o fim do reinado de Satanás e o início do domínio de Cristo e dos seus santos sobre os povos da terra. E o objetivo para os judeus é uma nação justa e o reinado de Davi. Precisamos prestar bem atenção nesses três objetivos, né? Porque eles se unificam no reino dos céus. Sim, a igreja não é o reino, mas é uma parte dele. Sob certos aspectos, ela é a parte mais importante do reino. Sim, por quê? Porque dela, da igreja, sairão os homens que governarão o reino. O reino será estabelecido por Cristo, como todos nós já temos consciência disso. Mas quando? Quando ele vier. Mas o processo que culmina com a vinda de Jesus é a obra da igreja. Nós devemos trabalhar, nós devemos nos empenhar, nós devemos nos dedicar verdadeiramente nesse nosso objetivo. No Velho Testamento, o reino era colocado no futuro. Por exemplo, eis aí está que reinará um reino com justiça e em retidão governarão príncipes. Isso o irmão pode conferir, a irmã, conferir em Isaías 32, verso 1. E também em Isaías, no capítulo 60, versos 21 e 22, está escrito assim: todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra de minhas mãos, para que eu seja glorificado. O mais pequeno
virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. O Novo Testamento já se inicia com a seguinte proclamação: o reino de Deus está próximo. Quando Jesus estabeleceu a igreja, ele estava iniciando o processo que culminará com o reino. O assunto que Jesus abordou de maneira mais sistemática foi justamente o reino. O livro de Mateus registra esse ensino sistemático. Leia Mateus, estude Mateus, procure compreender, peça a ajuda do Espírito Santo, que com certeza ele vai te esclarecer muito bem sobre esse assunto. Além de ser o livro do reino, vamos dizer assim, é também o livro que registra o início da igreja. Sim, registra o início da igreja, porque todos nós lembramos quando Jesus disse a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Por isso, Jesus pôde dizer: o reino de Deus é semelhante a... E daí partir para narrar parábolas que só poderiam ser aplicadas à igreja. O reino compreende, amados, todos os objetivos da profecia e outras coisas mais. Ela é maior que a soma de suas partes componentes. Aliás, não é ela, ele, eu quero dizer do reino, não é? É maior do que suas partes componentes, do que a soma de todas as partes que compõem o reino. O reino é maior. Em Mateus, ocorre uma fusão do reino com a igreja, porque é ela o estágio inicial, eu disse estágio inicial de todo o processo pelo qual o reino se manifestará. É da igreja que sairão seus governantes. Sim, da igreja. O objetivo final é o reino eterno de Cristo. Sempre o reino eterno de Cristo. Isto é, quando eu penso no reino eterno de Cristo, eu penso em quê? Eu penso no domínio eterno de Cristo e seus santos. E isso sobre todas as coisas. A obra da igreja só terminará depois que o reino for aperfeiçoado. O milênio, quantos já ouviram falar do milênio? Quantos negam a existência do milênio? Mas o milênio não é a medida da duração do reino. É a medida do tempo necessário para que o reino seja aperfeiçoado na terra. O reino é eterno, sim, eterno, e continuará por toda a eternidade. Está escrito em Isaías 9:7, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi. Paz sem fim. O objetivo da existência da igreja não é reformar ou melhorar o mundo para que o homem viva nele em pecado. Não. Seu objetivo é formar um povo preparado para governar, um povo qualificado para ser a noiva de Cristo. Sim, sim. Então, a função primária da igreja é aperfeiçoar os santos, isto é, prepará-los para a enorme tarefa que os espera e que alcançará a eternidade. Sim, alcançará a eternidade, tanto no tempo quanto no espaço. Ok?
Conseguiram me entender agora? Lembremos que estamos falando de Deus e seu plano. Um plano que é tão amplo, que a mente humana não pode conter. De maneira alguma, irmão, somos limitados, pois não podemos conceber, exatamente por sermos limitados, as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Nossa mente é limitada e procuramos com ela entender um Deus que não tem limites. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Que palavra maravilhosa. Em Efésios 4, muito conhecida essa passagem, verso 11 até o verso 13, está escrito da seguinte forma: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Cheguemos à perfeita varonilidade à medida da estatura de Cristo. Já se disse que qualquer coisa que o homem puder conceber em sua mente, eventualmente ele poderá realizar. E hoje, isso se aplica até ao espaço mais distante. Sim, mas o plano de Deus, que é denominado o reino dos céus, vai mais longe, muito mais longe do que podemos imaginar, e abrange mais coisas do que as que o homem pode sequer pensar. O reino é um negócio, me perdoe usar a palavra negócio, ponha entre aspas, tá? Por favor. É um negócio grandioso. E os santos serão os operadores desse negócio, entre aspas. Para se dirigir, irmãos, um negócio, é necessário habilidade, compreensão e experiência. É preciso também ter uma firmeza que só poderia resultar de uma confrontação com Satanás. E, acima de tudo, os santos são mais que vencedores. Somos mais que vencedores, graças a Deus. Como seria o começo do reino dos céus? Como? A gente às vezes fica parado, pensando, meditando, lembrando das maravilhosas coisas de Deus. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Foi Jesus que disse isso. E aonde? Está aqui na minha Bíblia, aqui, ó. Mateus, capítulo 11, verso 11, verso 13 e verso 14. E nesta e em muitas outras passagens, nós vemos a primeira diferença entre a igreja e o reino. A igreja teve início em Pentecostes. O reino começou, podemos dizer assim, com João Batista. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que era a menor de todas as sementes, mas depois cresceu e atingiu sua altura máxima como mostarda. E depois continuou a crescer e se tornou uma grande árvore. O reino também começou com um homem, podemos dizer assim, mas o tamanho a que chegará é ilimitado. Sim, a primeira coisa que Jesus salientou
a respeito do reino foi a sua grandeza. Ou melhor, a grandeza daqueles que compõem o reino. Ele não quis dizer que o João Batista não pertencia ao reino, mas sim que a menor pessoa do reino seria maior que a maior pessoa que viveu nesta terra. É isso que ele quis dizer. João Batista veio cumprir uma profecia, que está lá em Malaquias, né? Veio preparar o caminho do Senhor. E ele fez o seu trabalho até completá-lo. E é ele que apontava Jesus quando passava, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, Jesus disse que se nós quiséssemos, poderíamos reconhecê-lo, dando a entender assim: se entendeis o que digo, entendeis o que digo. E eu fico pensando como muitas pessoas esperam, não quer dizer que seja a minha opinião, muita gente diz que muitos estudiosos, que estou me referindo, diz que o que João foi para a primeira vinda de Cristo, Elias será para a segunda. Não é bem essa a minha opinião, mas eu respeito a opinião dos meus colegas. Quando eu penso no crescimento do reino, eu me lembro de Mateus 13, 31 e 32, né? Eu já citei, acabei de citar ainda agora, mas em 13, 31 e 32 diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e, crescida, é maior do que todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. Citei novamente por uma questão de enfatizar o que já havia dito há pouco. A interpretação mais comum que se dá a esta parábola é que a igreja começou bem pequena e deve continuar relativamente pequena. Na verdade, meus amados, em cada comunidade salva-se apenas uma pequena parcela. Mas depois que a igreja tiver alcançado o seu tamanho normal como planta, ela continuará a crescer até tornar-se uma árvore. Vamos dizer assim, uma igreja estatal, popular, que receberá em si quase todas as pessoas do mundo. É o momento em que a hortaliça se transforma em árvore. Agora, isso se acha perfeitamente em harmonia com as outras parábolas, mas há coisas a serem consideradas. O ponto central da parábola é o seu começo pequeno e seu crescimento sem medida. O reino começou com um homem. É a menor unidade possível para o início de qualquer movimento. A igreja começou com um grupo de pessoas. O reino continuará a crescer até expandir-se e cobrir a terra toda, ou toda a terra, como queiram. Pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse é o tamanho máximo que a mostarda poderia atingir como hortaliça. Mas, mesmo depois que o reino tiver coberto toda a terra, ele não irá parar de crescer. Pois a palavra de Deus diz: para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. O mais pequeno virá a ser 1000, e o mínimo, uma nação forte. Esta terra, essa em que nós pisamos, este planeta, que muitos vivem dizendo que vai ser destruído, que vai ser atingido por meteoros gigantescos, esta terra, irmãos, é pequena demais
para conter o cumprimento de todas as promessas que Deus fez aos seus servos. No mundo de Deus, a terra não passa de um ínfimo grãozinho. Não, realmente, não passa de um pequeno grãozinho, de um ínfimo, um pequenininho. Eu disse, olha, ínfimo grãozinho, eu não falei ínfimo grão, eu ainda diminui mais ainda. Mesmo depois que os santos forem removidos daqui e se tornarem os governantes da cidade santa, ainda haverá povos na terra, povos que irão aumentando para sempre, porque o reino é sem fim. Serão pessoas redimidas, pessoas que já sobreviveram aos castigos que sobrevirão e que passaram pelo milênio. O livro de Apocalipse afirma que os santos viverão e reinarão com Cristo por 1000 anos. Eles terão de ter súditos, é claro, e o governo deles terá que obter sucesso, pois o reino será estabelecido na terra para sempre. Não confunda com doutrinas de testemunhas de Jeová. Nós vamos muito além do que qualquer testemunha de Jeová, do que qualquer doutrina deles. Nosso entendimento, nosso desejo de ensinar a vocês é muito mais do que isso. Não confundam, por favor, as coisas. Não é hora, estamos iniciando nosso estudo de Apocalipse ainda, pois é um estudo bastante amplo. Essas pessoas sobre quem os santos reinarão serão os indivíduos que irão povoar os novos mundos do espaço para sempre. É isso que eu penso. É isso. Hoje, quando todo mundo está falando de ET, tem gente no outro... Não, eu acredito que haverá vida nos outros planetas, mas que esta vida será levada pelos santos. É isso que eu acredito. Se você não concordar, respeito você. Respeito a sua opinião. Mas a minha opinião é que haverá vida nos outros planetas, mas que essa vida será levada até lá por nós, por aqueles que têm fé em Jesus Cristo, por aqueles que serão redimidos. Será um reino constantemente em expansão. Aí então é que a hortaliça terá se tornado numa grande árvore. Sim, numa grande árvore. A menção que ele faz dos pássaros se aninhando em seus galhos provavelmente tem apenas o objetivo de enfatizar o seu tamanho. Apenas esse o objetivo, não outra coisa. Eu vou falar aqui uma coisa que eu penso, aqui o Aragão é que pensa, tá bom? Se cada criancinha que nascer deve tornar-se uma nação, então será preciso muito mais espaço do que a Terra pode fornecer, do que o nosso planeta pode fornecer. Presentemente, nós estamos começando a descobrir a vastidão da criação de Deus. Agora, ele terá um povo digno dessa criação. O homem deseja visitar, e tem visitado já, os outros mundos, e ele irá conhecê-los de uma forma grandiosa. O seu reino, o reino de Deus, o reino do nosso Senhor, o reino do nosso Redentor, irmãos, é algo imensurável e sempre em expansão. Sempre em expansão. É algo maravilhoso. E Deus realiza coisas grandes e maravilhosas aos nossos olhos. Como é que os homens poderão chegar aos outros planetas? Como? Eles até já estão começando a pensar nisso. Você tem visto isso na mídia, você tem visto isso na televisão. Será que são eles mais sábios do que Deus? Isso nos faz pensar sempre nos últimos dias da igreja. Estamos todos ansiosos, todos aguardando para os nossos dias a vinda do Senhor Jesus. Mas, quando penso nos últimos dias da igreja,
Eu gostaria de dizer, de compartilhar com vocês, porque o que eu recebi do Senhor, isso eu procuro compartilhar. Eu não sou o sabe-tudo, mas muitas coisas tenho recebido sobre esses assuntos do Senhor, porque já são quase 40 anos ensinando, estudando, aprendendo o livro de Apocalipse. Aprendendo para transmitir, não aprendendo para levar comigo para a sepultura, ou então ser arrebatado sem haver transmitido o que nós sabemos. Eu procuro dividir com vocês. Muitos contestam, mas eu não estou me importando com isso. O que nós precisamos é ter convicção daquilo que recebemos de Deus. Não existe na Bíblia nenhum assunto cujo estudo traga tantas surpresas como este. Acho que posso dizer, até dizer com segurança, não vai ser como muita gente pensa. A igreja é uma organização terrena, e quando os santos estiverem nos céus, não serão identificados pelos nomes das denominações que temos atualmente. Não. É muito fácil dizer: o próximo evento a ocorrer é o arrebatamento da igreja. É muito fácil dizer isso. Se diz isso a toda hora. Também se diz: todas as profecias sobre os acontecimentos que precedem esse acontecimento, o arrebatamento, já se cumpriram. É fácil dizer isso. Mas, se assim fosse, muitos trechos proféticos nunca poderiam cumprir-se. Isso criaria uma enorme confusão na parte de profecia. Entre alguns grupos evangélicos, pensa-se que a igreja não terá muita participação nos eventos dos últimos dias dessa era que estamos vivendo. Pensa-se, prega-se, ensina-se que ela irá apostatando cada vez mais e depois então ocorrerá o arrebatamento. E esta ideia tem cegado os olhos de milhares de pessoas sinceras que não estão conseguindo ver, não estão conseguindo enxergar, não estão conseguindo, irmãos, ter uma visão completa. E eu acho até que seja impossível ter essa visão completa, né, das maravilhosas verdades que estão na Bíblia. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, coma a Bíblia. Faça uma digestão certinha. Você vai ver coisas que nunca imaginou. O Espírito Santo esclarece a Bíblia de maneira gloriosa. Ele está aqui para nos ajudar nesta parte. Na verdade, meus irmãos, a igreja atingirá o seu clímax nesta época e estará muito envolvida nos eventos que terão lugar no encerramento desta era. O papel que ela desempenhará nesses dias, ou seja, os dias mais extraordinários depois da criação, irá se desenrolando lentamente. Eu disse lentamente. Iremos compreender isso melhor depois que começarmos a ter um entendimento melhor, maior, mais completo do plano de Deus para o mundo e para a igreja. Acontece, amados do Senhor, que a igreja não é apenas um bando de pessoas fraquinhas e boazinhas. Na verdade, a igreja é a obra-prima de Deus, a obra com a qual ele irá vencer o mundo e governá-lo. É a mais brilhante gema de sua coroa. É a própria noiva de Cristo, destinada a sentar-se com ele no trono. Esse é o teu destino. Esse é o destino da igreja. Esta era em que nós estamos vivendo é toda estruturada em torno da igreja, que será o centro do programa de ação de Deus. Mas do que está falando, pastor? Da ação de Deus nos últimos dias desta era.
todo o processo da redenção do mundo foi confiado à igreja. E enquanto ela estiver aqui, enquanto a igreja estiver aqui, algumas coisas terão de ser feitas. Não estamos aqui por nada. Estamos aqui para realizar algo. Meus amados, a igreja só será retirada do palco da ação depois que esta ação for transferida para os céus. Será do céu que os santos irão julgar o mundo. Os maiores dias que a igreja viverá ainda estão por vir. Costumamos pensar na igreja como uma denominação, mas Deus não. Deus não pensa como nós. Seus pensamentos estão tão elevados acima dos nossos, assim como o céu está elevado acima da terra. Costumamos, meus amados, pensar nisso. Mas, na verdade, todas as denominações poderão aderir ao anticristo. E provavelmente vão fazer isto. Sim, todas as denominações. Mas novas sociedades surgirão e a igreja prosseguirá em frente, vencendo e para vencer. Ela terá que passar por modificações. E é isso que nós estamos vendo. Ela está se transformando hoje num emaranhado de organizações que tem muito pouco a ver com o reino de Deus e pouco valor nele. Nós precisamos de um novo começo e, olha, pode ter certeza, nós vamos ter esse novo começo, tá? Porque os últimos dias têm um significado muito importante para todos nós. Pode acreditar nisso. O período dos últimos dias da igreja poderá ser de 30 ou 40 anos ainda, ou quem sabe até mais, Deus o sabe. O Senhor deixou todo envolvido num grande mistério a segunda volta de Cristo. Por mais que nós queiramos falar, inventar, marcar data, é loucura fazer uma coisa dessa, nós temos que saber o seguinte: Jesus estabeleceu o limite desse período quando ele disse: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Onde está isso? Mateus, capítulo 24, do verso 32, 33 e 34. A expressão esta geração, né, também poderia ser traduzida como essa geração. A geração que estará vivendo quando essas coisas começarem a acontecer. O mais que isto pode durar é o tempo relativo a uma geração. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso Salvador, revelou os eventos que marcam o início desta geração e os que marcam o fim dela. Sim, o fim dela também. Ela começa antes do arrebatamento. Quando começarem estas coisas a suceder, Lucas 21, verso 28, e encerra-se com a volta de Cristo, quando se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Também em Lucas 21, no verso 27. Entre esses dois eventos ocorrem a tribulação e o castigo das nações. Portanto, meus amados, esta geração é um período que vai do início dos sinais até a volta de Cristo. O início dos sinais não será o arrebatamento, como muitos estão supondo, mas as condições que precedem
ao arrebatamento. Jesus fez menção desses sinais e depois ele falou: pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Veja que ele disse: não será logo. Assim, há tempo para tudo que deve acontecer antes do arrebatamento. São tantas coisas, tantas, que não poderiam ser abordadas num sermão tão breve quanto o sermão profético. Jesus tinha o hábito de não repetir nada do que já fora dito em outras partes da Bíblia, mas ele simplesmente acrescentou detalhes que elucidavam as coisas. Esses últimos dias não serão de tribulação o tempo todo. Não o tempo todo. De maneira alguma. Muitas profecias irão cumprir-se. E muitas, repito, profecias irão cumprir-se totalmente antes da tribulação. E, portanto, amados, antes do arrebatamento. Se a igreja não estivesse aqui na terra, muitos trechos proféticos não teriam sentido. Esses dias serão de grandes mudanças. As instituições que não puderam ser modificadas serão postas de lado. As igrejas que não se modificarem tenderão a aproximar-se mais da Igreja Católica, como nós estamos vendo isso claramente hoje. Sim, não é difícil de enxergar. Por que da Igreja Católica? A Igreja Católica não se modifica materialmente. Mas será totalmente impossível que as denominações se modifiquem, assim como foi impossível a Igreja Católica modificar-se pela Reforma. A Igreja de Deus nos últimos dias será mais bíblica do que nunca, ao contrário do que muitos estão ensinando e pregando. A Igreja de Deus, vou repetir, nesses últimos dias, ou dos últimos dias, será mais bíblica do que nunca. Ela nascerá da profecia e terá o seu olhar voltado para o futuro, para a frente, excluindo de si todas as doutrinas não escriturísticas. Por isso tem Satanás combatido tanto a Bíblia Sagrada, tanto as Escrituras, dizendo que ela está deturpada, que alguém acrescentou isso, acrescentou aquilo, que modificou isso. Satanás está usando muitos dos seus servos para tentar desacreditar a Bíblia. Mas não, a igreja dos últimos dias será mais bíblica do que jamais foi. Depois você dá uma olhadinha em Ageu, capítulo 2, verso 9. A igreja dos últimos dias, digo de novo, será uma igreja de âmbito mundial, numa proporção nunca vista. Com a queda do comunismo, o mundo inteiro ficou aberto à pregação do Evangelho. O Espírito Santo, irmãos, tem tomado a liderança de tudo e vai continuar cada vez mais. Aí as igrejas não irão para novos campos com suas doutrinas humanas para competirem entre si. Não! Desta vez ensinarão a verdadeira doutrina bíblica, tendo sempre em vista o grande ponto culminante. Será como um prelúdio da tribulação, um prelúdio muito necessário. Podemos pensar ainda, antes de terminar, de concluir o nosso hangout, sobre após o arrebatamento. Como será? Após o arrebatamento, meus amados, milhares e milhares de pessoas serão salvas. O evangelho será pregado dos céus. Consistirá numa advertência aos homens para que não recebam a marca da besta. Dá uma olhadinha em Apocalipse capítulo 7, do verso 9 ao 17,
e no capítulo 14, do verso 6 ao verso 12. Dá uma conferidinha lá. Peça esclarecimento ao Espírito de Deus. Esse período de tempo é muito curto e a pregação tem um cunho de emergência. Vamos pregar o Evangelho, vamos sair da inatividade, vamos proclamar a Bíblia como ela é. É um desafio que eu faço a você, como ela é. Não precisamos torcer nada, Deus não precisa da nossa ajuda. Vamos apenas pregar a verdade. A verdade. Não haverá tempo para ensinamentos extensos. O mundo inteiro terá que ter conhecimento dos termos do Evangelho, senão a pregação sobre a tribulação não terá sentido. Se hoje um anjo ou um mensageiro de Deus voasse sobre o país, sobre um país como os Estados Unidos da América, por exemplo, proclamando: temei a Deus e dai-lhe glória, todos entenderiam o que ele estava dizendo. Mas se a mensagem fosse pregada na China ou em outros países, tal como se encontra nos nossos dias, ninguém iria saber o que aquilo significava, pois para muitas nações ainda, muitos países, Deus não existe. Então, se é que deve haver um avivamento de âmbito mundial, se é que deve haver um avivamento de âmbito mundial durante a tribulação, terá que haver antes uma ampla preparação. Lembre-se que João Batista veio preparar o caminho do Senhor. É essa a grande tarefa da igreja nos dias que precederão esses últimos dias. Em todo o lugar aonde chegou o comunismo, e graças a Deus ele desapareceu, desapareceram também com ele muitos dos deuses falsos, muitas religiões pagãs, embora nós saibamos que o mundo ainda está cheio delas. Mas, o que nós temos visto? Temos visto hoje em dia uma enorme oportunidade de se pregar o Evangelho, e isso tem tornado possível a concretização do plano que Jesus tinha em mente quando ele disse: ide por todo o mundo, ou ide, portanto, para ser mais exato, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nosso hangout fica por aqui hoje, nosso estudo sobre o Apocalipse. E quero dizer que na próxima quinta-feira, se Deus quiser, me for possível, por causa de motivo de trabalho, eu estarei falando sobre o reino. Sobre o reino. Hoje falei sobre a igreja e o reino. Agora vamos falar sobre o reino e depois vamos falar sobre as duas coisas de uma maneira que seja um processo, como se dará o processo da igreja para o reino. E eu espero que você esteja conosco nas terças-feiras no estudo no livro de Romanos, e às quintas-feiras, sempre às 22 horas, tanto nas terças quanto nas quintas, 22 horas, sobre o livro de Apocalipse. Eu sempre vou procurar estar deixando para você a palavra do Senhor. Eu podendo estar com meus irmãos no Hangout, ou apenas assim gravando um vídeo para que você não perca a linha de raciocínio. Eu quero pedir que Deus te abençoe, e eu agradeço ao Senhor que esteve conosco e continuará estando conosco durante esse Hangout, e peço a você que compartilhe este vídeo com os irmãos, para que eles possam entender, para que eles possam aprender, para que eles possam testificar. E não deixe de visitar o nosso site e dê ali a sua opinião. Veja lá, www.sebastiaoaragão.com, ou então visitar também o nosso canal no YouTube, www.youtube.com/, a letra C minúscula, barra de novo, aí Sebastião, a letra S maiúscula, o resto minúsculo, e o Aragão,
com todas as letras maiúsculas. Visite-nos e deixe ali a sua opinião, curta nossos vídeos e nos ajude a continuar proclamando a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe você. É uma coisa maravilhosa ter a bênção do Senhor. Que Deus continue contigo toda a semana. Amém, irmãos. Ore pelo pastor Aragão, em nome de Jesus. Muito obrigado.